Vamos ler, irmãos, a palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádio, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Ele lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As quais dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas deram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abrira as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, essa palavra vem para todos nós, daquele momento após a crucificação de Jesus. Não podemos dizer que esse foi o momento após a ressurreição, porque eles ainda não haviam conhecido que o Senhor tinha ressuscitado, eles ainda não tinham tomado ciência disso. Mas após a crucificação, sim. E após a sua morte material, também sim. E eles tinham uma promessa de Deus na pessoa de Jesus, e que ele ressuscitaria. E que voltaria, portanto, para ser aquele que remisse a Israel de todo mal, sendo o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que traria a mensagem do Evangelho de Jesus, na pessoa do próprio Jesus, e também da salvação vinda de Deus. Porém, irmão, homem vai ser sempre homem, não é? Ele crê por algum tempo, todos nós, indistintamente, cremos por algum tempo, mas dali um pouco nós começamos a fraquejar. Tanto que a própria palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente. Pode ser que haja entre nós essa noite, e assistindo o Santo Culto, irmãos e irmãs, que a tua prova também já está demorada, e você também está se sentindo enfraquecido. Como os discípulos, nos primeiros momentos você confiou piamente, acreditou, com toda a virtude do teu coração, de que as coisas aconteceriam, de que a obra seria realizada, assim como eles acreditavam na ressurreição de Cristo. Mas tardou além da sua concepção, tardou além daquilo que você era capaz de esperar, e toda aquela tua fé, toda aquela confiança foram por água abaixo, porque o teu coração já está entristecido, a tua alma já está desesperançosa, e você já não tem mais já não tem mais a mesma certeza que tinha antes. Esses discípulos,
estavam andando, e os irmãos lembram que o Senhor depois aconselhou-os: não vos ausenteis de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Entretanto, amados irmãos, o homem, como disse, faz coisas de homem, e se entristece. Nós temos dificuldade em seguir regras e diretrizes. Haja visto que a nossa sociedade só se submete a uma regra, a uma ordem, a uma diretriz, por questão da sanção. Se passa no sinal vermelho é multado, se rouba vai preso, mas não por consciência necessariamente, por sanção, por medo da retaliação, da sanção que virá. E o homem, muitas vezes, precisa pagar algum preço, irmãos, para que possa crer, para que possa desfrutar das delícias do reino de Deus, para que possa, amados irmãos, continuar firme nesse propósito de salvação. Então, às vezes, Deus permite que algumas coisas ruins nos aconteçam, e que o processo da nossa libertação leve um pouco mais de tempo do que o esperado por nós, não por Deus, porque para Deus está tudo dentro do seu propósito, está tudo dentro do seu projeto, tudo está como deveria estar. Mas para o homem não. Nós temos pressa, nós temos urgência, nós temos anseios, nós temos, enfim, medos dos quais nós queremos nos livrar com a máxima urgência. E o Senhor está enviando a sua palavra essa noite para dizer a toda a sua igreja: começa a observar do teu lado, começa a olhar à tua volta, o Senhor está mais perto do que você imagina. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor lhes apareceu no caminho de Emaús, irmãos, para Emaús, e ia conversando com eles, e eles não perceberam, porque eles estavam, irmãos, cegos pelo medo, eles estavam cegos pela aflição, pela dúvida, pela incerteza, pela incredulidade, e já não podiam ver mais nada, porque eles condicionaram a obra de Deus, que Deus havia prometido fazer, colocaram no imaginário humano, colocaram na mente do homem, e o Senhor disse na sua palavra: os meus pensamentos são muito mais altos do que os teus pensamentos. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Então, irmão, não pense com a sua cabeça para as coisas de Deus, não. Não haja com a sua concepção humana, com as diretrizes da sua carne, do seu intelecto de homem e de mulher. Não, irmão. Haja com a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Haja com a crença daquele que confia no Senhor que fez o céu e a terra. Haja com a fé e crença daquele que entregou a sua vida a Deus inteiramente e que sabe que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, irmãos. Deus ama tanto a sua palavra, Deus vela tanto pela sua palavra, que, amados irmãos, colocou ela acima do seu próprio nome, colocou ela acima da sua honra de homem. Ele colocou a sua palavra acima de tudo aquilo que era importante para os homens. Para ele, como Deus, o importante é que a sua palavra fosse reverenciada, fosse honrada, e que crescem nela. A palavra que ele falava, ele mesmo dizia: as palavras que vos dou, não vos dou de mim mesmo, mas do meu Pai que está no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. As palavras do Senhor, irmão, elas vêm do coração de Deus para nós, como essas que ele trocou com esses discípulos no caminho, com esses homens, e essa palavra que vem essa noite para todos nós, vem também do coração de Deus, amados. Vem do coração do Senhor para nós. Vem, irmãos, enfim, das bênçãos de Deus derramadas sobre a sua igreja. E o Senhor quer que coisas maravilhosas te aconteçam. E que o Espírito de Deus seja reconhecido não pela tua igreja, nem mesmo pela tua roupa, mas pelo testemunho eficaz de Jesus em você, pelas tuas ações, pela tua forma de ser. Eles não haviam conhecido o Senhor até o momento do partir do pão. Quando partiram o pão, aí então eles disseram: é o Senhor. Assim como o milagre junto do mar de Tiberíades. Glória a Deus nas alturas.
Também foi conhecido o Senhor por Pedro. E eles passaram a crer que era o Senhor. Quando creram, ele desapareceu. Porque é necessário que creiamos no Senhor em espírito, verdade e vida. Que creiamos no Senhor de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, amados. Glória ao nome santo do Senhor. E essa noite Deus está enviando a sua palavra. Ouça bem, veja bem como esse pão está sendo partido. E reconheça que é o Senhor que está falando contigo. O Senhor está cuidando da tua vida. O Senhor está cuidando do teu futuro. O Senhor está cuidando da tua família. Está cuidando dos teus sonhos. Glória ao nome do Senhor. E está fazendo em você uma grande obra de salvação, amado irmão, amada irmã. Uma grande obra de redenção. Uma obra de transformação, queridos, obra essa que você poderá palpar com as tuas mãos, que você poderá ver com os teus olhos, os teus ouvidos ouvirão, e você glorificará a Deus, e a tua boca, a tua língua glorificarão a Deus. Mas para tanto, é necessário que coloquemos nos nossos olhos as lentes da fé, que coloquemos nos nossos olhos as lentes da crença incondicional. O meu Deus falou que faria, mas o governador falou que não, mas o prefeito falou que não, mas a medicina falou que não, mas o meu Deus falou que sim. O que vale é a palavra do meu Deus. Glória ao Senhor. O que vale é a palavra do Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor Jesus. E Deus te chama essa noite de bem-aventurado por isso. Por crer na sua santa palavra, por crer nos seus mistérios, por crer na sua santa e divina revelação. Abre o teu coração, irmão, deixa a palavra de Deus, minha irmã, tocar em você agora. Deixa a palavra de Deus te revestir de força, de fé e de vigor. O Senhor vai tirar da tua vida todo empecilho, todo embaraço, toda pedra de tropeço que te impedem de chegar perto do teu Deus, do teu Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus, minha irmã. Amanhã nós teremos a Santa Ceia. E o Senhor quer que você participe do cálice, do pão, do corpo e do sangue do nosso Mestre. Dizendo para isso, eu faço parte dele. Ele está entranhado no meu ser. Eu vivo Cristo, eu respiro Cristo. É essa, irmão, irmã, a concepção de fé para aquele que confia no Senhor. É a única maneira de alcançar as bênçãos e as dádivas de Deus. É a única maneira de conseguir ter uma entrada no reino do céu. Porém, se você se deixar levar pela sua incredulidade, se deixar levar pelas dificuldades, imaginemos, irmão, um vendedor que sai todo dia com um não garantido. Ele falava, para comprar, o que precisa fazer para ninguém comprar um produto seu? Nada. Só ficar sem fazer nada que ninguém compra. Então já está decidido, se eu ficar aqui, não vai acontecer nada. E para vender? Para vender tem que sair, tem que ir atrás, tem que ligar, tem que perguntar, tem que indicar, tem que insistir de novo. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor quer que essa palavra seja praticada nos nossos corações. O Senhor quer que essa palavra encha a nossa vida da sua graça e da sua paz. E que nós vejamos o operar de Deus por onde nós estamos passando, queridos irmãos. Prezadas irmãs, servos e servas de Deus. Que essa noite a palavra do Senhor ache guarida em nós. Glória a Deus nas alturas. E você não se veja aprisionado nos teus conceitos humanos, aprisionado, querido irmão e querida irmã, nas coisas dessa vida. Se chove porque chove, se faz sol porque faz sol, se tem dinheiro porque tem dinheiro, se não tem porque não tem. Os que confiam no Senhor, irmão, não se cansarão, terão as suas forças renovadas. Glória ao nome do Senhor. E ainda que caiam, o Senhor os fará estar de pé de novo. Glória, glória a Deus nas alturas. E o Senhor vem essa noite para te pôr de pé. O Senhor vem essa noite para te dizer, amiga minha, falando com a igreja, formosa minha, levanta e vem. O tempo de cantar chegou. O tempo de se alegrar em Deus chegou pela sua palavra.
Mas o Senhor quer que você creia nas suas promessas, o Senhor quer que você creia no seu evangelho, na sua ressurreição, e que Cristo nasce novo dentro de você a cada manhã, e que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio da glória de Deus, seja cheia da glória de Deus, e olhe à tua volta, e consiga enxergar com isso, como dizia o apóstolo São Paulo, o beneplácito da graça de Deus. Consiga enxergar com isso que o Senhor trabalha 24 horas por dia para o teu bem-estar, que o Senhor vela pelo teu bem-estar, e que o fato de você não estar vendo Ele não significa nada, porque pela fé você crê que Ele está do teu lado. Então, irmão, em nome de Jesus, coloca aí no comentário da palavra: eu creio que Deus está comigo. Glória a Deus nas alturas. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está na minha vida. Creia, irmão, glória a Deus. E o Senhor te visita agora com a sua palavra. O Senhor te visita agora com a sua presença. O Senhor enche agora a tua casa de alegria. Enche agora o teu coração de fervor da presença de Deus. E você vai ver o Senhor trabalhando a teu favor. Mas confessa ao mundo, confessa a tua prova, confessa a toda a terra: eu creio que Deus está comigo. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, que Tu estás comigo. Creia, irmão, e tu verás a glória de Deus. Crê, minha irmã, e tu também verás a glória de Deus. E tudo aquilo que nesse momento está te combatendo com fervor, está te combatendo com toda a força, vai desmanchar, irmão, igual uma fumaça no vento. Porque quando você passa a crer, você poderá dizer o que o apóstolo São Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece, glória a Deus, aquele que te fortalece, fala contigo. Aquele que te fortalece, enche o teu coração de graça e de vigor. Aquele que te fortalece, essa noite te diz: eu estou te colocando de pé. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos ajoelhados agradecer ao Senhor em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amado Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, agora para agradecer por este santo culto que Tu nos tem preparado, onde a nossa Irmandade se reuniu, uns de perto, outros de longe, mas todos estivemos aqui no mesmo intuito, de adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Faz, Senhor, com que a Tua palavra fique guardada em nós, que nós venhamos dar bastante valor a ela, e que todo o tempo nós possamos, Senhor, estar meditando na palavra de Deus. Ajuda que o nosso final de semana seja abençoado, que participemos da Santa Ceia amanhã de manhã com toda a fé, com toda a alegria do nosso coração, e que nós possamos mais essa vez deixar de lado as nossas fraquezas e abraçar o conselho da Tua sã palavra. Abençoa a nossa noite de sono e dá a todos nós um final de semana próspero e abençoado nas Tuas mãos, na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém.